Vamos então começar aqui a olhar para os assuntos que fazem atualidade. Boa noite, aqui reforçando. A pandemia da Covid-19 foi declarada oficialmente como tendo finalizada. A OMS acabou por decretar hoje o fim da emergência global para a Covid-19. Era algo que muito se esperava, mas no momento em que se receia ainda que a mesma possa também trazer de volta algum cenário complicado, não na escala em que trouxe, como temos presenciado já desde 2020. Como é que olha aqui para este anúncio que a OMS acaba de fazer? Bem, Dorival, do ponto de vista prático, já se sabia que esta pandemia tinha sido derrotada, pelo menos até a segunda metade de 2022. Só que o trabalho da OMS, enquanto Organização Mundial da Saúde, não é, determinar de forma oficial o seu fim. E fê-lo hoje, mas mesmo assim o diretor-geral desta organização alertou que a ameaça global ainda incombe, ainda existe, aconselhando, não é, a redobrar os esforços sanitários ao nível dos países para eventualmente, quando essa doença passar para níveis mais baixos, como de endemias ou epidemias, poderem fazer face a elas. Mas do ponto de vista geral é uma notícia positiva, não é? Quer para os órgãos sanitários, quer para os estados, quer para as suas economias, porque vem indicar o retorno a uma normalidade que se perdeu durante este período de vigência da pandemia. Uma pandemia, como também disseste na nota introdutória, que viu casos muito elevados, quase 800 milhões de casos ao nível mundial e 20 milhões de mortes, segundo, não é, as fontes podem ser consultadas. E, enfim, não é, também o risco de que, se não houver, não é, medidas complementares, esta pandemia pode tornar, e mais até ainda, se não se identificar ou se não houver um consenso entre os entendidos das pandemias sobre esta origem desta Covid, também não se sabe se poderá voltar a acontecer uma pandemia do gênero. Também dizer aqui que, do ponto de vista do nosso continente, que por razões óbvias teve casos muito baixos se comparados com os outros países, há aqui uma preocupação que não deve passar despercebida. Durante a pandemia viu-se o chamado nacionalismo das vacinas. Os primeiros países a serem vacinados foram aqueles que criaram as vacinas, e o continente africano viu-se muitas vezes a ter que pedir, não é, que essas vacinas fossem também distribuídas para o continente africano. Isto obviamente aconteceu, mas aconteceu numa segunda fase, quando os países produtores dessas vacinas já tinham visto a sua população quase vacinada na totalidade. Ora, o apelo que se lança é que a África, que viu o centro CDC inaugurado o ano passado na Etiópia, não durma, não é? Continua a trabalhar, eventualmente prevendo que epidemias ou pandemias do gênero podem acontecer, e munir-se dos instrumentos sanitários e até dos antídotos para fazer face a uma eventual inclusão de uma outra pandemia, para evitar, não é, o que se passou durante a vigência da pandemia, que agora foi declarada como terminada. Ou seja, a África ficou aqui com grandes lições a serem retidas no que à saúde diz respeito também. Obviamente, Dorivaldo, embora tenham todos ficado aqui também, não é, com grandes lições, porque foram todos pegos de surpresa e vimos a movimentação que toda esta pandemia criou, mas a África em particular é para onde estamos a estender o nosso olhar. Exato, Dorivaldo.
uma lição que se espera que tenha aprendido o nosso continente, sobretudo os nossos governos, os nossos diretores e ministros da saúde, é que, em caso de pandemia, muitas vezes não se pode contar com ajudas externas. Certo. Em caso de pandemias, cada sociedade tende a acudir primeiro os seus, ao nível nacional, e depois os seus ao nível dos blocos continentais, e só depois se avançam as vacinas serem exportadas para os países mais necessitados. O continente africano passou por isto. Estamos recordados a participação do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na altura presidente da União Africana, numa conferência no Senegal, onde pediu quase, não é, de desesperado, que os países detentores das vacinas ou das patentes das vacinas pudessem oferecer ao continente africano, não é, a possibilidade de usar essas patentes para a produção das vacinas ao nível do nosso continente e para poder garantir que naquela fase muito conturbada da pandemia, a África pudesse também vacinar os seus. Isso aconteceu numa segunda fase, não é? Mas a lição que se espera que tenham aprendido os nossos governos é que devem ter condições próprias, né? Devem criar condições locais e até ao nível continental para poderem dar uma resposta nacional e coletiva a eventuais pandemias que poderão acontecer. Certo. Porque mesmo se essa pandemia foi declarada como finda, exatamente do ponto de vista da emergência sanitária, o próprio diretor disse que a ameaça ainda existe. Não só desta pandemia, deste vírus, mas também de futuros vírus que poderão acontecer muito seguramente ao longo desta década. Enfim, é preciso preparar-se para o pior e para evitar que se volte a acontecer o que se verificou durante a vigência da pandemia de Covid-19. É momento para que os recursos, antes canalizados também para aquilo que era o combate e prevenção da pandemia, comece também já a ser, se calhar, direcionado ou levado com alguma direção mais particular para aquilo que também são, digamos, os problemas internos que os próprios países africanos enfrentam em termos de saúde, situações das doenças tropicais, por exemplo, como a malária e outras, que durante muito tempo também viemos ouvindo falar que continuam a assolar os países africanos. Angola não é uma particularidade, sendo inclusive uma das maiores causas de morte no nosso país. Bem, sobre essas endemias ou epidemias, de certa forma, além de existir uma certa capacidade interna, também quase que a maior parte da população africana já detém os anticorpos a essas doenças, não é? Claro, existem, sobretudo a problemática do paludismo, muitas vezes é ligada também a uma deficiência do saneamento dos bairros, dos muceques e de outras zonas urbanas, hiperurbanas, não é? Certo. Isto pode ser combatido através de campanhas de limpeza, por exemplo. Enfim, existem medidas paliativas ou até preventivas que podem ser adotadas para evitar que doenças que podem ser preveníveis aconteçam. Mas agora, do ponto de vista das pandemias, essas são imprevisíveis, mas podem ser, digamos assim, estudadas ou podem ser previstas, não é? Apesar de serem imprevisíveis, podem ser, digamos assim, imaginadas que elas aconteçam, porque existe uma certa lógica de regularidade e também de fatores que empurram para que elas aconteçam. E um dos fatores é exatamente este aumento da população mundial, o aumento das zonas habitacionais ou dos lugares a habitar, que muitas vezes vão se expandindo em zonas onde há habitação dos animais, colocando o homem a coabitar a escassos metros de certos animais que podem ser portadores
de vetores que causam essas doenças. Mas também é importante, não é, que, por exemplo, existam ao nível local, nacional, os centros os chamados CDCs, certo. e os chamados laboratórios do nível 4, os CDCs como centros de investigação, e os laboratórios como lugares onde podem ser manuseados os vetores para, com os seus antídotos, se criarem as vacinas. Este apoio, este investimento pode ser feito no setor dos startups, dos startups das áreas biomédicas, que os países devem ter, aumentando as capacidades dos seus recursos humanos e dando-lhes toda a autonomia necessária para irem fazendo essas pesquisas, muitas vezes até em colaboração com centros homólogos no resto do mundo. Isto é fundamental porque essas pandemias vão continuar a acontecer e, sobretudo, num contexto internacional que é imprevisível. Existe nas relações internacionais, não é, o espectro de guerras biológicas, guerras bacteriológicas, e os Estados devem estar preparados para essas eventualidades. E para que isto aconteça, devem ter esses centros de investigação científica, os CDCs, os laboratórios, engenheiros biomédicos, né? Os médicos devem ter também o tempo suficiente para se dedicarem à investigação no âmbito da medicina pública, no âmbito das epidemias e pandemias, e encontrar até respostas locais, terem uma certa capacidade interna de resposta, sem ter que esperar que, por exemplo, para detectar que tipo de vírus tinha que ser enviado para o exterior, e enquanto isso leva-se muito tempo e muita gente pode estar prejudicada. Enfim, é importante que haja este investimento na saúde, sobretudo na saúde investigativa e preventiva, para garantir uma maior saúde pública às populações dos nossos países africanos. Afirmativo. Pois vimos que quando aperta para todos a ajuda, demora para chegar. E só vamos olhar para um outro assunto aqui. A suspensão da lei conhecida como Título 42 poderá estar já a gerar aqui também alguns receios. Um dos motivos que nos faz aqui levantar esta questão é o facto de os Estados Unidos da América enviar nos próximos dias mais de 1.500 militares para reforçar a fronteira com o México. Claro que as alegações apontam para uma não participação direta em atividades de manutenção da ordem, mas o certo mesmo é que estes serão enviados. Sim, é o que se programa. Se espera que sejam enviados um dia antes do fim desta lei, lei que tu também disseste bem, o título 42, que vai terminar a sua eficácia no dia 11 de maio. Este envio é previsto para o dia 10 de maio, para que esses militares possam garantir o chamado apoio logístico aos funcionários migratórios dos Estados Unidos. Mas parece também que este envio é porque há receios que estes fluxos migratórios possam oferecer motivos de insegurança. Sim. Daí este envio complementar dos militares, tendo em conta este aumento maciço das migrações que vão passando por vários países da América Latina, da América Central, até chegar à fronteira com o México. Mas também há preocupações internas. Há quem pense, por exemplo, que esta medida não é diferente da medida do presidente Trump, que havia adotado esta lei, o título 42, para que o Estado, o governo americano, tivesse o poder de poder afastar a possibilidade dos imigrantes ou
pedintes de asilo terem acesso aos Estados Unidos. A administração Biden parece que está a seguir as pegadas da administração anterior, e há críticas dos grupos dos direitos civis que dizem que entre essa administração e a anterior, não há descontinuidade sobre esta matéria. Mas a preocupação da administração Biden é que também ele encontra-se no fogo cruzado com os governos republicanos, por exemplo, de Texas, que é um estado fronteiriço, que muitas vezes pega os imigrantes que conseguem entrar no território americano, coloca-os nos autocarros e envia-os para as residências oficiais do presidente dos Estados Unidos e da sua vice-presidente. Enfim, é uma medida que, de certa forma, pode funcionar, mas não vai impedir que esses fluxos migratórios continuem. E também um tema, obviamente, que é sempre permanente no discurso político americano, sobretudo em anos de pré-campanha ou de campanhas eleitorais, e se espera que com esta medida, mais a medida, por exemplo, da continuação de Cuba na lista dos países que apoiam o terrorismo, possam fazer com que os eleitores, não é, tendencialmente favoráveis ao Partido Republicano, possam dar os votos aos democratas para verem a reeleição, para garantir a reeleição do presidente Biden em 2024. Vamos então olhar aqui para o nosso terceiro assunto, e vamos olhar para esta situação envolvendo aqui a Itália e também a França. Primeiro, perceber de facto, não é, como é que este impasse acabou aqui por se instalar entre os dois países, e depois também saber de si se a França deve ou não este pedido de perdão à Itália sobre as críticas migratórias que acabou por fazer, em tom de ironia, aqui direcionados à Meloni. É bom ter presente que o ministro do Interior francês é um ministro que pertence ao partido do presidente Emmanuel Macron, o A Marche, não é? Embora tenha uma história no seio do partido UMP e também do partido Os Republicanos, que é um partido de centro-direita. Certo. E esta sua alusão, não é? Segundo a qual a primeira-ministra italiana não estaria em condições de controlar os fluxos migratórios, me parece ser uma mensagem mais para dentro, uma mensagem para a França, para uma das aliadas ideológicas do partido da primeira-ministra italiana, que é o partido Fratelli d'Italia, e a aliada interna é a senhora Marine Le Pen, ex-líder do Front National, que agora se chama Assemblement National. Por quê? Porque a Marine Le Pen critica, naturalmente, o governo francês sobre os fluxos migratórios e a presença no território francês, não é, de uma espécie de imigrantes clandestinos. E ele, para dar uma resposta clara a estas críticas, fez alusão ao governo italiano, sobretudo na pessoa da sua líder. E o curioso é mesmo isso, que ele fez referência à figura da primeira-ministra, não falou do governo. Se tivesse falado do governo, ali sim. Esta crítica seria mais para o externo da França, mas como fez referência mesmo ao nome da primeira-ministra italiana, então parece ser uma mensagem interna em França, mas fazendo referência a uma aliada de Marine Le Pen, que atualmente governa Itália. De resto, a primeira-ministra italiana, enquanto líder da oposição, também foi dizendo que a Itália deveria aprovar o que ela chamava de bloco naval para evitar os fluxos migratórios ilegais do Mediterrâneo Central para a Itália. Só que, e são dados concretos,
nos últimos tempos tem havido fluxos muito elevados e este bloco naval ainda não foi aprovado. Quer dizer, do ponto de vista do mérito da sua crítica, da crítica do ministro francês, ele fez uma crítica baseada em dados concretos. Mas, obviamente, para o governo italiano, e justamente esta é uma alegação inaceitável, e como primeira reação, o ministro das Relações Exteriores, Tajani, desmarcou, né, a reunião, o encontro que tinha com a sua homóloga francesa para hoje em França. De resto, creio que o governo francês já reagiu, a primeira-ministra francesa já disse que entre Itália e França deve haver um diálogo pacífico. Certo. E creio que isso ficará por ali. Não vejo como é que a França pode pedir desculpas se o ministro do Interior não representa a todos os efeitos, não é? O governo francês, se tivesse sido dito eventualmente pelo ministro das Relações Exteriores francês, aí sim a França poderia ter pedido desculpas. De resto, também há discordâncias internas, ideológicas entre o En Marche, que é um partido de centro-direita, às vezes também se parece ser um partido de centro-esquerda, às vezes de centro-direita, e a ideologia do partido de Fratelli d'Italia, que parece mais um partido de extrema-direita. Mesmo quando a primeira-ministra tomou posse, já houve uma tensão diplomática entre a França e o governo italiano. Mas são questões meramente pacíficas que não vão complicar as relações que existem entre os dois governos. Aliás, existe um tratado de amizade que foi assinado recentemente entre os dois Estados. Certo. E acho que é mais uma questão mediática que passará para um nível de quase importância relativa. Issal, muito obrigado pelos sempre sólidos comentários aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar consigo na próxima semana. Um ótimo fim de semana e estamos juntos. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite.